A graça e paz, igreja. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele me deu de poder estar aqui ministrando a palavra dEle. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o rostinho de cada um, porque em casa eu fiz uma oração e eu falei: Deus, leva as pessoas lá, somente as que o Senhor quer esse nível de profundidade, esse nível, ir mais para que cada um vá mais fundo. Leva somente aqueles que o Senhor quer falar. E se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui para falar que Ele quer que você vá mais fundo na presença dEle. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, versículo 1. Antes de começar a ler, eu falando com Deus em casa e Ele me deu um tema. E o tema é: Deus se revela na medida em que é desejado. Eu vou repetir: Deus, Ele se revela na medida em que é desejado. Eu vou começar a ler. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao lado sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar por águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. 6. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levada ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. 9 e último. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entre esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Amém? Pode se assentar. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da sua presença e eu já quero te agradecer por esta oportunidade de estar podendo, Senhor Deus, ministrar a sua palavra mais uma vez. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, de uma forma especial. Senhor Deus, sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor Deus, então que o Senhor venha deixar o seu Espírito Santo fluir neste lugar, da sua forma, Pai, da sua maneira. Isso é o que eu te peço, Pai, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Antes de eu entrar na palavra, eu quero só ler um versículo e eu quero que você grave muito bem isso. Se encontra no livro de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Isso aqui não é Pedro falando, não é João, não é Tiago, não é Lucas, não é ninguém, tá? É Jesus falando isso aqui. Não é nenhum deles, é Jesus. Diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o desejo de Cristo para mim e para a sua vida, que nós sejamos um com Ele. Esse é o desejo de Cristo para as nossas vidas, que nós sejamos um com Ele. E agora eu vou entrar na palavra. Nós lendo essa palavra, nós vamos ver que Deus, Ele dá uma visão a Ezequiel.
E nessa visão ele vê rios que descem do templo, que sai do altar do templo, ele vai para o oriente, vai em direção ao deserto, vai em direção ao mar. E eu fui ver que mar é esse, pastor, era o Mar Morto. E o anjo ele vai falar para Ezequiel que essas águas é águas que traz vida. E eu fui fazer uma pesquisa sobre o Mar Morto, e eu vi que o Mar Morto, o mar, o oceano, ele tem de 30 a 35 gramas de sal. O Mar Morto, por litro, tá? O Mar Morto tem 300 gramas de sal por litro. O nível de salinidade do Mar Morto é alto. Então não tem como ter existência de vida. Não existe vida ali. E o anjo vai falar que assim que essas águas ela tocam no Mar Morto, faz com que essas águas elas se tornem potáveis, na qual possa ter agora a existência de vida. Agora pode ter a existência de vida ali, pastor. Essas águas ela tem poder de fazer voltar a vida ao que estava morto. E eu quero pedir algo para a igreja. Igreja, não me deixa sozinho, só para mim não passar vergonha. A palavra ela diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a... Exatamente, agora eu posso pregar tranquilo, que agora eu sei que vocês vão entender. A primeira coisa que o anjo ele faz para Ezequiel, Natan, é um convite. E daí já começou a me chamar a atenção, porque o anjo ele faz um convite a Ezequiel e fala: vem cá que agora você vai entrar nesses níveis dessas águas. Eu quero convidar você, Ezequiel, a entrar nesse nível de águas. E eu falei que eu fiz uma oração, e essa oração era que somente estivesse aqui as pessoas que Deus quer esses níveis. E cara, Deus, Ele está fazendo um convite para você hoje. Entrar nesses níveis de águas. Entrar no nível que Ele quer te levar. E conforme eu fui estudando essa palavra, o Senhor Ele falou para mim: Davidson, imagine uma criança quando ela começa a andar. E eu fui imaginando que agora tem uma bebê lá em casa e fica mais fácil de imaginar. Mas aqui tem pai e tem mãe. E toda vez que a criança ela começa a andar, Ednilson, normalmente a gente faz isso daqui: pega a criança, coloca a criança num canto da sala, no quarto, seja onde for, e outra pessoa fica do outro lado. Normalmente o pai, a mãe, mas vamos colocar nesse momento o pai. O pai faz isso aqui para a criança: vem com o papai, chamando a criança para começar a caminhar. E o Senhor ele falou para mim: é exatamente isso que eu estou fazendo, Davidson. Eu estou convidando pessoas a começar a andar, a começar a entrar nesses níveis de água que eu tenho, esses níveis que eu tenho a levar. E toda criança, quando ela começa a andar, uma das coisas que talvez impeça ela de ficar se levantando toda hora é o medo. E isso saiu da boca da Lígia hoje. Não deixe que o medo te impeça de viver coisas sobrenaturais com Deus. Não deixe que o medo te impeça de caminhar e experimentar as coisas que Deus tem para mim, para a sua vida. Nós estamos aqui, o Senhor está chamando. Eu quero viver com você coisas sobrenaturais. Eu quero viver com você coisas novas. E eu quero que você comece a andar comigo. Perca o medo. Estou falando para ti, vem com o Pai. E todo filho tem confiança no Pai e vai. Ezequiel ele vai entrar nas águas, Ednilson. Ele entra. E ele vai falar que eram águas que batiam no tornozelo. E conforme eu fui lendo, eu fui falando: Pai, me explica. E o Senhor disse para mim assim: agora imagine uma criança, Davidson, entrando no mar. E uma das coisas muito interessantes, eu falei: Pai, por que o Senhor está tratando comigo tanto como falando de criança? Criança entrando, criança andando. E isso foi ontem à noite, porque antes de eu ministrar aqui, eu ministro para mim. E ele me falou assim: sabe por que, Davidson, que eu estou tratando com você como criança? Porque toda criança é dependente. Toda criança, ela é dependente do pai. E por isso que eu estou te explicando como se fosse criança. O Senhor, Ele está chamando pessoas dependentes. E eu imaginei a criança entrando no mar. A criança se banhando ali no raso.
E o Senhor falou assim: você está vendo? Se molha, se molha. Agora imagina a criança saindo, e eu vi aquela criança toda suja de areia. Porque a gente às vezes quando vai no mar e vai na praia, a gente fica no raso, a gente se molha, mas continua sujo. E o Senhor falou para mim: Davidson, é isso que acontece com muitas pessoas. Ao brincar no raso, não deixa as coisas que estavam lá atrás, continuam sujas de areia. Se é que alguém me entende, continua suja, não tem como. O Senhor está convidando pessoas a entrar mais fundo, porque as águas ela retira aquilo que ficou para trás. As águas ela nos limpa. E quando a gente brinca no raso, a gente permanece sujo com a areia. E eu comecei a imaginar a criança incomodada, toda suja de areia, mas o medo impedindo de entrar mais fundo. Coisa que é normal, porque quando a gente leva para o lado da praia, todo mundo sabe que entrar no fundo é perigoso. Mas nessa situação, ficar no raso é perigoso. O raso ele é perigoso demais quando se trata com Deus. E Edilma, nós vamos ver que agora o anjo ele vai medir mais 1000 côvados, isso mais ou menos de 500 a 600 metros, e vai falar assim: Ezequiel, vem mais. E Ezequiel vai. E ele vai dizer, Raquel, que agora eram águas que se davam nos tornozelos, nos joelhos. E eu falei: pai, me explica mais. E o Senhor ele me fez lembrar de uma cena que me deu medo. Um certo tempo na minha vida eu fiquei com medo por causa disso. Uma tia minha, devia ser a 3ª vez que eu tinha ido para a praia, e todas as vezes que eu ia para a praia, o que mais me interessava era o mar. Não tinha outra coisa que me interessava, comer, areia, nada. Eu queria ficar no mar, porque para mim era a maior alegria que tinha ali. E uma vez a minha tia ela falou para mim assim: Davidson, uma vez eu entrei no mar, e eu fui entrando, e de repente os meus pés começaram a embaçar, e eu não via mais os meus pés. De repente eu senti que eu pisei em algo, e quando eu vi uma fisgada, um siri tinha pegado o dedão do pé dela. E eu falei: meu Deus, por que ela me contou isso? Todas as vezes que eu entrava no mar, todas as vezes, eu só ia no nível a qual eu via meus pés. Se eu parasse de ver meus pés, eu falava: não, aqui é o nível que eu vou chegar, e só. E o Senhor falou para mim: pastor, é isso que eu quero falar com você. Você não pode entrar somente no nível comigo, aonde você vê os seus pés. Eu não quero que você entre somente nos níveis a qual você vê os seus pés, porque aonde eu vou te levar, não cabe a você, não cabe a nós, de forma alguma cabe a nós aonde Cristo vai nos levar, Ednilson. E às vezes a gente começa a colocar impedimento: não, mas se eu pisar aqui vai dar um problema, se eu for além vai dar um problema. E o Senhor está falando: ei, para de ficar olhando os pés e aonde eu estou te levando. O Senhor está dizendo: comece a caminhar, e quando você parar de ver os seus pés, continua caminhando. Vai ter lugares que o seu joelho vai te levar, vai. Mas vai ter uma hora que você não vai conseguir mais ver seus pés, quem está te levando sou eu. Vai ter lugares que você não vai ver, mas quem está caminhando por você sou eu. E uma das coisas que quando nós entramos nas águas e começa a subir no nível do joelho, coxa, vai subindo, a gente encontra algumas dificuldades para passar o pé, porque a pressão da água aumenta. E muitas das vezes acontece isso, levando para o mundo espiritual. Conforme nós vamos experimentando as coisas que Cristo ele tem para nós, começa a aumentar a pressão. Muitas das vezes começa a aumentar a pressão. E é nessa que nos dá medo, Natan, de deixar de ver os pés. Porque até então você controla onde você vai. Mas o Senhor está falando assim: ei, para, começa a ir mais fundo, eu quero te levar mais fundo. E não importa com a pressão, com o medo, não, eu quero te levar mais fundo. Agora nós vamos ver que o anjo ele mede mais 1000 côvados, e agora ele vai levar Ezequiel mais fundo. E Ezequiel vai falar: agora eram águas que davam no lombo. Quando a gente entra na água, seja no mar, na piscina, seja onde for,
A água aqui na cintura, ela já tem uma pressão que agora os seus pés, eles começam, conforme vai subindo, os seus pés, ele começa a meio que sair do chão. Os seus pés, você começa a dar uns pulinhos, não é verdade? Isso acontece, porque agora as águas, ela está começando a te controlar. As águas, ela está começando a te levar. E às vezes nós começamos a ir para o lado e para o outro, conforme nós estamos nas águas. E o Senhor falou para mim: Davidson, é isso. Cada vez que você vai chegando mais próximo de mim, mais perto de mim, eu vou começar a te conduzir. Eu vou começar a te levar além. Porque um nível atrás você deixou de ver seus pés. E agora eu estou começando a te conduzir. Davidson, a gente precisa ser conduzido? Precisa. Mateus capítulo 3, versículo 16. A palavra, ela vai nos contar, Lígia, que Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão. Acabado. E ele estava cheio do Espírito Santo. No próximo versículo vai falar: e pelo próprio Espírito Santo, ele é conduzido ao deserto. Jesus, hein? Pelo próprio Espírito Santo, conduzido ao deserto. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Temos que ser conduzidos todos os dias. E sabe qual é interessante nesse nível? Conforme nós vamos começar a ser conduzidos por Cristo, as pessoas às nossas voltas, elas começam a perceber. Vai ter sempre alguém que vai olhar para você e vai dizer: você pode estar mal vestido, vai falar para você: você é crente? Você é cristão? Você vai para a igreja? Porque o que flui de nós já é diferente. O que sai da nossa vida é diferente. E não é as vestes, é o modo da fala que começa a ser diferente. Não é um coque, não é um saião até o pé. Não, é o modo de viver. É o modo de falar que começa, Ricardo, a ser diferente. E as pessoas vê de longe isso. As pessoas vê de longe isso, irmã Nália. Agora esse nível, ele é maravilhoso. O anjo, ele mede mais 1000 côvados e vai dizer: Ezequiel, vem. E Ezequiel vai. Só que Ezequiel, ele vai falar: eram águas que eu não conseguia mais andar. Eu só podia passar a nado. Você consegue entender isso quando você entra numa piscina e a piscina, ela é maior do que você? E agora você não consegue mais andar nela. Agora você só consegue ser conduzido pelas águas. Isso conforme você sabe boiar. Você começa a ser conduzido pelas águas. Você começa a ser direcionado pelas águas. E as águas, ela começa a te levar para lá e para cá. E o Senhor está dizendo para mim e para você: eu preciso que você esteja nesse nível. Porque as coisas que saem da sua boca, as coisas que você falar, aonde você ir, aonde eu te colocar, vai ser tudo induzido e conduzido por mim. O Senhor está chamando pessoas a esses níveis. Mas a gente precisa perder o medo de prosseguir, o medo do que vão falar. Ei, tem vezes, isso aqui eu não estou falando de ministério não, tá? Eu estou falando que tem vezes que Deus vai te colocar numa empresa que você não quer, mas Ele vai te colocar só porque tem alguém ali que precisa ouvir a palavra, e você tem isso. Deus vai te colocar no ônibus, sentado do lado de uma pessoa que precisa ouvir a palavra, e de você precisa fluir isso. O Senhor, Ele vai te levar à escola, vai te levar a uma faculdade, vai colocar uma pessoa que vai te contar um problema, e esse rio, ele tem que fluir de você para a vida da pessoa. O Senhor está falando: eu preciso de pessoas que façam o rio fluir sobre outras pessoas. A água, ela nunca molha uma pessoa só. Se a pessoa estiver do lado, ela se molha também. É igual o fogo: se pegou, pega em tudo. Não queima só um lado. É igual a água não molha só um. Ednilson, se eu começar a falar de Cristo com você, você vai começar a falar de Cristo comigo. Quando nós vamos ver, nós já estamos cheios da presença de Deus.
porque é o rio que vai fluindo. E o Senhor está chamando nós para que esse rio comece a fluir, para que a gente saia do raso, para que a gente saia da sujeira e comece a se aprofundar em Cristo. O Senhor está chamando nós para ir mais fundo, para entrar na presença dEle. E o que eu acho muito interessante é que no final o anjo ele vai falar o seguinte para Ezequiel: que conforme essas águas ela passa pelo deserto, ela passa pelo mar, ela dá vida de volta ao mar e faz árvores crescer, árvores frutíferas ali. Você entende que você tem um fruto e alguém vai poder experimentar disso que tem em você? Isso aqui é uma palavra que não é só para você, é para alguém que está lá fora, através de você, que vai receber isso. E por isso que o Senhor está nos convidando nessa noite a isso, a ir além, a ir mais profundo, a mergulhar nessas águas. Tem alguém aí fora que sofre, e talvez as águas que fluem dentro de você é que vai aliviar aquilo que ela está passando. As águas que estão dentro de você que vai aliviar. Lembra que eu disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conforme nós temos essas águas dentro de nós, nós temos Jesus, e é Ele que vai aliviar talvez a dor de uma pessoa que está à sua volta. Ele quer usar você. Eu lembro que uma vez eu falei: Deus, eu queria tanto um dia ser usado pela Tua presença, ser usado por Ti, mas eu tenho tanto medo, eu sou tão tímido, eu tenho tanta vergonha de falar em público. E eu vou falar para você, eu estou aqui em cima hoje, e não é porque eu perdi isso não, viu? É porque tem um rio que flui dentro de mim, que às vezes nem me dá sossego. Eu preciso falar de Jesus, não tem como. E não é porque eu estou aqui que eu estou falando, eu tenho que falar em todos os lugares aonde eu passar. O Senhor, Ele quer isso de nós. Deixa o medo de lado, deixa o pecado de lado, deixa a preguiça de lado. Essa palavra não é para quem ficou em casa, essa palavra é para você que está aqui dentro. Essa palavra não é para quem ficou fazendo qualquer outra coisa, essa palavra é para você, ela é para mim. Aleluia. E o Senhor, Ele está nos convidando nessa noite a ir mais fundo. Ezequiel, ele pôde ver esses níveis de águas, águas profundas, que só se passavam a nado. E entenda uma coisa, quando você falar, cheguei até aqui, o Senhor vai falar, não, tem mais. Se você bater os braços, tem mais. Se você ir mais fundo, vai ter mais. Vai, anda, tenta, prossiga para você ver se não tem. Iniciativa. Perder o medo e ter iniciativa, para ir mais fundo na presença de Deus, para ir mais fundo na presença de Cristo, e ser levado e conduzido por Deus, todos os dias, não somente em um culto, mas no trabalho, no ônibus, na faculdade, na escola, na segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, todos os dias das nossas vidas. E eu já quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Parabéns, meu querido. Que Deus abençoe você ricamente. Que palavra gostosa, né, irmãos? Eu o saúdo com a paz do Senhor. Como é gostoso, como vale a pena, né, irmãos, vir na casa de Deus. Nós estamos na casa do oleiro. Olha quanto o oleiro nos ensinou hoje. Quanto ele nos ensinou. Ele tem mais e mais e mais. E amanhã, às 10 horas da manhã, se Deus permitir, nós estamos aqui na ceia. Se você puder vir, venhamos, para você sentir o que nós estamos sentindo hoje. O oleiro tem tantas coisas para nos ensinar, tantas coisas para fazer em nossas vidas. Mas às vezes nós damos uma desculpa por causa do frio, por causa disso, por causa daquilo. Quantas pessoas hoje ficaram em casa? Mas hoje nós estamos aqui, tivemos o privilégio
de ouvir a voz do oleiro. Aleluia. De sentir Ele trabalhar em nossas vidas. E nós com certeza vamos sair daqui hoje diferente. Aleluia, porque Ele faz a diferença. Às vezes é preciso Ele quebrar, Ele quebra. Ele mói, mas depois Ele deixa perfeito. E Ele quer que nós sejamos perfeitos, para que nós possamos entrar na glória com Ele. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Vamos continuar orando para o nosso irmão Deus, tão jovem. Deus ainda tem tantas coisas boas a realizar na vida deste moço. Mas precisa nós estar orando, ajudando, né, irmãos? Porque não é fácil a caminhada. Às vezes nós assustamos. Quando a água começa a bater os ombros, nós queremos voltar para trás, nós queremos desanimar. Mas hoje Deus está falando, prossiga. Agora eu que dirijo, agora eu que comando, eu que levo. Aleluia. Se lança nos braços do Senhor. Você que está em casa, eu creio que você entendeu essa palavra. Deus está falando contigo também. Ele quer mudar a sua vida também. Ele tem mais para você também. Mas Ele quer que você ande um pouco mais. Conheça um pouco mais de Deus. Tenta um pouco mais. Não pare, não pasme. A pessoa que diz, mas já está bom demais. Está bom até aqui. Não, Deus tem mais, Deus tem o melhor. Só depende de mim, só depende de você, irmãos. Olha a palavra de hoje. Ele quer te levar, aleluia. Ele quer tomar conta da minha vida e da sua vida. Hoje ele começou falando aqui sobre dependência. Ele quer que nós dependemos dele, irmãos. Como uma criança depende do pai. Pode colocar a criança em cima da geladeira, em cima da escada e mandar ela pular. A criança pula porque confia no pai. Pula sem medo algum, porque é o pai que está falando. É isso que ele quer, irmãos, que nós dependemos dele. Mas muitas vezes nós queremos depender de nós, da nossa força, da nossa sabedoria, do nosso entendimento. Aí Deus fala, tá bom, você quer fazer do seu jeito? Então vai. Muitas pessoas hoje estão aí passando um momento difícil, porque não quiseram depender de Deus. E nós temos que depender dele. O dia que nós não dependemos mais dele, irmãos, ó, ele deixa de lado, já que você não quer. Mas eu dependo de Deus em tudo. Em tudo, irmãos. Se não é Deus, eu não consigo nem sequer levantar na minha cama. E eu me levanto e digo, Senhor, eu estou me levantando porque o Senhor está me ajudando. É o Senhor que me sustenta. Eu dependo de Deus em tudo. Aleluia. Então caminhe sobre as águas. Se lance aos pés do Senhor. Deixa Ele segurar nas tuas mãos. Deixa Ele caminhar contigo. Aleluia. Oh Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Deus abençoe o teu servo, tão jovem, Senhor. Usa ele cada vez mais, Senhor Deus. Deus, que essa palavra nessa noite ela possa trazer edificação para a tua igreja. Ela possa trazer ânimo, força. Ela possa trazer esperança, Deus, para aqueles que a esperança já morreram. Ela possa trazer fé, confiança, para que nós possamos caminhar um pouco mais, Senhor. Quantos já pararam, Senhor? Quantos, ó Deus, chegaram somente até o tornozelo e já pararam, estão cheios de areia? Mas o Senhor quer limpar, o Senhor tem mais para fazer. E que nessa noite, Pai, através dessa palavra, o Senhor possa fazer algo grande, algo maravilhoso, que muitos vão testemunhar diante da sua presença. Deus abençoa, Senhor, a cada um que entrou por essas portas. Abençoa aqueles que parou hoje para ouvir esta palavra, Pai. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm nos ajudado, Pai, a manter essas portas abertas, a manter essa programação.
Senhor Deus, abençoa nossa ceia de amanhã. Toma, Deus, a frente, a direção. Que o Senhor possa dirigir do começo até o final, Senhor, porque o Senhor conhece as vidas que vão estar, Senhor, reunidas para ouvir a Tua voz. E nós dependemos de Ti, Senhor. Faça, Senhor, da Sua maneira, porque da Sua maneira é melhor, Senhor. Nos ajuda a caminhar um pouco mais. Nos ajuda a chegar um pouco mais além, Senhor. Levanta o caído, Senhor. Fortalece o fraco, Senhor. Tira, Deus, o medo daqueles que são medrosos, Senhor. Mas que a Tua igreja possa caminhar, Senhor. Possa marchar, porque nós estamos na reta final. E a reta final tudo é mais difícil, Senhor. E nós precisamos de Ti, da Tua ajuda. E que esta palavra, Deus, venha trazer esta força para nós. Deus, nós Te agradecemos, Pai. Confirme esta palavra, Pai, na minha vida, na vida do Teu povo, pois é isso que nós Te pedimos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se Deus permitir, amanhã, 10 horas da manhã, estaremos celebrando a ceia, e às 19 horas, estaremos novamente para adorar e glorificar a esse grande Deus. Que a paz de Deus, que a graça de Deus, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe você que está em casa, que a paz do Senhor possa estar sempre com vocês. Até amanhã às 10 horas em nome de Jesus.